4. Conhece-te a ti mesmo. Um guerreiro samurai conta uma velha história japonesa. Certa vez desafiou mestres em explicar os conceitos de céu e inferno. Mas o monge respondeu-lhe com desprezo: Não passas de um bruto. Não vou desperdiçar meu tempo com gente da tua laia. Atacado na própria honra, o samurai teve um acesso de fúria e, sacando a espada da bainha, berrou: Eu poderia te matar por tua impertinência. Isso, respondeu calmamente o monge, é o inferno. Espantado por reconhecer como verdadeiro o que o mestre dizia acerca da cólera que o dominara, o samurai acalmou-se, embainhou a espada e fez uma mesura, agradecendo ao monge a revelação. E isso, disse o monge, é o céu. A súbita consciência do samurai sobre seu estado de agitação ilustra a crucial diferença entre alguém ser possuído por um sentimento e tomar consciência de que está sendo arrebatado por ele. A recomendação de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, é a pedra de toque da inteligência emocional, a consciência de nossos sentimentos no momento exato em que eles ocorrem. À primeira vista, pode parecer que nossos sentimentos são óbvios. Uma reflexão mais demorada nos lembra das vezes em que fomos muito indiferentes ao que de fato sentimos sobre uma coisa, ou quando tarde demais nos demos conta desses sentimentos. Os psicólogos falam de metacognição, um termo um pouco pesado, para referirem-se à consciência do processo de pensar, e metaestado de espírito para a consciência de nossas emoções. Eu prefiro o termo autoconsciência, no sentido de permanente atenção ao que estamos sentindo internamente. Nessa consciência autorreflexiva, a mente observa e investiga o que está sendo vivenciado, incluindo as emoções. 2. Esse tipo de consciência é semelhante ao que Freud denominou de escuta flutuante, e que recomendou aos que queriam ser psicanalistas. Esse tipo de atenção é capaz de registrar, com imparcialidade, tudo o que passa pela consciência, atuando como testemunha interessada mas não reativa. Alguns psicanalistas a chamam de ego observante, uma capacidade de autoconsciência que permite ao analista monitorar suas reações diante do que o paciente relata e que o processo de livre associação alimenta no paciente. 3. Essa autoconsciência parece exigir um neocórtex ativado, sobretudo nas áreas da linguagem, sintonizado para identificar e nomear as emoções despertadas. A autoconsciência não é uma atenção que se deixa levar pelas emoções, reagindo com exagero e amplificando a percepção. Ao contrário, é um modo neutro, que mantém a autorreflexividade mesmo em meio a emoções turbulentas. William Styron parece descrever algo semelhante a essa faculdade da mente, ao escrever sobre sua profunda depressão, quando fala da sensação de estar sendo acompanhado por um segundo eu, um observador fantasmagórico que, não partilhando da demência de seu duplo, pode ficar observando com desapaixonada curiosidade enquanto o companheiro se debate. 4. No ponto ótimo, a autoobservação permite exatamente essa consciência equânime de sentimentos arrebatados ou turbulentos. No mínimo, manifesta-se simplesmente como um ligeiro recuo da experiência, um fluxo paralelo de consciência que é meta, pairando acima ou ao lado da corrente principal, mais consciente do que se passa do que imersa e perdida nele. É a diferença entre, por exemplo, sentir uma fúria assassina contra alguém e ter o pensamento autorreflexivo: o que estou sentindo é raiva, mesmo quando se está furioso. Em termos da mecânica neural da consciência, essa sutil mudança de atividade mental presumivelmente avisa que os circuitos neocorticais estão monitorando ativamente a emoção, primeiro passo para adquirir algum controle. Essa consciência das emoções é a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam outras, como o autocontrole emocional. Autoconsciência, em suma, significa estar consciente ao mesmo tempo de nosso estado de espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito. Nas palavras de John Mayer, psicólogo da Universidade de New Hampshire que, com Peter Salovey, de Yale, é um dos coformuladores da teoria da inteligência emocional. 5. Autoconsciência pode ser uma atenção não reativa e não julgadora de estados interiores. Mas Mayer acha que essa sensibilidade também pode ser menos equânime. Os pensamentos que, em geral, revelam autoconsciência incluem: não devo me sentir assim, vou pensar em coisas boas para me animar. Numa autoconsciência mais restrita, o pensamento passageiro: não pense nisso, em relação a alguma coisa muitíssimo perturbadora. Embora haja uma distinção lógica entre estar consciente dos sentimentos e agir para mudá-los, Mayer constata que, para todos os fins práticos, as duas ações em geral se combinam. Reconhecer um estado de espírito negativo é querer livrar-se dele. Esse reconhecimento, porém, é distinto das tentativas que fazemos para evitar agir impulsivamente. Quando dizemos pare com isso, a uma criança cuja raiva levou a bater num companheiro de brincadeiras, podemos evitar o espancamento, mas a criança continua com raiva. Os pensamentos dela ainda estão fixados na causa da raiva, mas ele roubou meu brinquedo. E a raiva continua do mesmo jeito.
A autoconsciência tem um efeito mais potente sobre sentimentos fortes, de aversão. A compreensão o que estou sentindo é raiva oferece um maior grau de liberdade, não apenas a opção de não agir movido pela raiva, mas a opção extra de tentar se livrar dela. Maier constata que as pessoas tendem a adotar estilos típicos para acompanhar e lidar com suas emoções. 6. Y autoconscientes. Conscientes de seu estado de espírito no momento em que ele ocorre, essas pessoas, evidentemente, são sofisticadas no que diz respeito à sua vida emocional. A clareza com que sentem suas emoções pode reforçar outros traços de suas personalidades. São autônomas e conscientes de seus próprios limites, gozam de boa saúde psicológica e tendem a ter uma perspectiva positiva sobre a vida. Quando entram num estado de espírito negativo, não ficam ruminando nem ficam obcecadas com isso e podem sair dele mais rápido. Em suma, a vigilância as ajuda a administrar suas emoções. Item mergulhadas. São pessoas muitas vezes imersas em suas emoções e incapazes de fugir delas, como se aquele humor houvesse assumido o controle de suas vidas. São instáveis e não têm muita consciência dos próprios sentimentos, de modo que se perdem neles, ficando sem perspectivas. Em consequência, pouco fazem para tentar escapar desses estados de espírito negativos, achando que não são capazes de exercer controle sobre suas emoções. Muitas vezes se sentem esmagadas e emocionalmente descontroladas. Resignadas. Embora essas pessoas muitas vezes vejam com clareza o que estão fazendo, também tendem a aceitar seus estados de espírito e, portanto, não tentam mudá-los. Parece haver dois ramos do tipo resignado: pessoas que estão geralmente de bom humor e por isso pouca motivação têm para mudá-los, e as que, apesar de verem com clareza seus estados emocionais, são susceptíveis aos maus estados de espírito e os aceitam com deixa rolar, nada fazendo para mudá-los, apesar da aflição que sentem, um padrão encontrado, por exemplo, em pessoas deprimidas que se resignam ao seu desespero. Os apaixonados e os indiferentes. Imagine por um instante que você está num avião voando de Nova York para São Francisco. É um voo tranquilo, mas, quando se aproxima das montanhas rochosas, o piloto fala pelo alto-falante: "Senhoras e senhores, vamos entrar numa área de turbulência. Por favor, retornem às suas poltronas e apertem os cintos." Aí, o avião entra em turbulência, a mais forte porque você já passou, jogando para cima e para baixo, para um lado e para outro, como uma bola nas ondas do mar. O que você faz numa situação dessas? É daquelas pessoas que metem a cara num livro ou revista, ou continuam vendo o filme que está passando, desligando-se da turbulência? Ou é mais provável que pegue o manual que dá as instruções de emergência para rever as precauções, que observe a equipe de bordo para detectar sinais de pânico, ou que apure o ouvido para os motores, para ver se há alguma coisa digna de preocupação? A resposta que dermos a estas perguntas sinaliza a atitude que em nós é mais predominante em situações de apuro. O cenário de um avião, aliás, compõe um teste psicológico criado por Suzanne Miller, psicóloga da Universidade Temple, destinado a avaliar se as pessoas tendem a ser vigilantes, acompanhando cuidadosamente cada detalhe de uma situação angustiante, ou, ao contrário, lidam com esses momentos de ansiedade tentando se distrair. Essas duas formas de comportamento têm consequências bastante diferentes para a maneira como as pessoas percebem suas reações emocionais. Os que se fixam nos apuros podem, pelo próprio ato de acompanhar com tanto cuidado, ampliar, sem saber, a magnitude de suas reações, sobretudo se essa fixação é desprovida da equanimidade da autoconsciência. O resultado é que suas emoções se tornam mais intensas. Os que se desligam, que se distraem, percebem menos coisas em suas reações e com isso minimizam a experiência de sua resposta emocional, se não a própria dimensão da resposta. No limite, isso significa que para algumas pessoas a consciência emocional é esmagadora, enquanto para outras mal existe. É só pensar no universitário que, uma noite, descobre um início de incêndio em seu alojamento, pega um extintor e apaga o fogo. Nada de extraordinário, a não ser que, ao ir buscar o extintor e voltar, ele andou em vez de correr. Motivo? Não achava que havia qualquer urgência. A história me foi contada por Edward Jenner, psicólogo da Universidade de Illinois, em Urbana, que estuda a intensidade com que as pessoas vivem suas emoções. 7 universitário figurava em seus estudos de casos como um dos menos intensos que ele já encontrara. Era, essencialmente, um homem sem paixões, uma pessoa que passa pela vida sem sentir quase nada, mesmo numa emergência como um incêndio. Em comparação, vejam a mulher no outro lado do espectro de Jenner. Uma vez, quando perdeu a caneta preferida, ficou perturbada durante dias. Outra vez, ficou tão excitada, ao ver o anúncio de uma grande liquidação de sapatos femininos numa loja cara,
que largou o que estava fazendo, entrou no carro e dirigiu 3 horas até a loja em Chicago. Diener constata que as mulheres, em geral, mais do que os homens, sentem com mais intensidade as emoções positivas e negativas. E, diferenças de sexo à parte, a vida emocional é mais rica para os que observam mais. Entre outras coisas, essa maior sensibilidade emocional significa que, para tais pessoas, a menor provocação desencadeia vendavais emocionais, paradisíacos ou infernais, enquanto as do outro extremo mal experimentam qualquer sensação, mesmo nas circunstâncias mais angustiantes. Um homem sem sentimentos. Gellry aborrecia a noiva, Ellen, porque, apesar de inteligente, atencioso e um médico bem-sucedido, era emocionalmente neutro, completamente sem reação a qualquer demonstração de sentimentos. Embora falasse com brilhantismo sobre ciência e arte, quando se tratava de seus próprios sentimentos, mesmo aqueles que tinha por Ellen, emudecia. Por mais que ela tentasse despertar-lhe alguma paixão, ele ficava impassível, indiferente. Eu não expresso naturalmente meus sentimentos, disse Gellry ao terapeuta a quem consultou por insistência de Ellen. Quando se tratava da vida emocional, acrescentou, não sei o que dizer, não tenho sentimentos fortes, bons ou maus. Ellen não era a única pessoa que se frustrava com a frieza de Gellry. Segundo ele relatou ao terapeuta, era incapaz de falar abertamente de seus sentimentos com qualquer outra pessoa. Motivo: não tinha consciência do que sentia. Até onde lhe era dado saber, não sentia raivas, tristezas ou alegrias. 8. Como observa seu terapeuta, esse vazio emocional faz com que Gellry e outros como ele pareçam sem vida, insípidos. Entediam a todos. Por isso suas esposas pedem que se tratem. A frieza emocional de Gellry exemplifica o que os psiquiatras chamam de alexitimia, do grego a ausência, lexis, palavra, e timós, emoção. Faltam a essas pessoas palavras para descrever seus sentimentos. Na verdade, parece faltar-lhes qualquer sentimento, embora isso talvez se deva mais à sua incapacidade de manifestar emoção do que a uma completa ausência de emoção. Essas pessoas foram identificadas pela primeira vez por psicanalistas intrigados por um tipo de paciente impossível de ser tratado pelo método que adotavam, porque não comunicavam sentimentos, fantasias, mas apenas sonhos incolores. Em suma, nenhuma vida interior digna de nota. 9. As características clínicas que assinalam a alexitimia incluem dificuldade para descrever sentimentos, os próprios ou os de outrem, e um vocabulário emocional seriamente limitado. 10. E além disso, tais pessoas têm dificuldade em discriminar emoções e distinguir emoção de sensação física, de modo que reclamam de problemas estomacais, palpitações, suores e tontura, mas não sabem que estão ansiosos. Dão a impressão de serem alienígenas, vindos de um mundo inteiramente diferente, e, no entanto, vivem numa sociedade que é dominada pelos sentimentos. É a descrição dada pelo Dr. Peter Sifneius, o psiquiatra de Harvard que, em 1972, cunhou o termo alexitimia. 11. Os alexitímicos, por exemplo, raramente choram, mas quando fazem, as lágrimas são copiosas. Ainda assim, ficam perplexos quando perguntamos por que choram. Uma paciente com alexitimia ficou tão perturbada ao ver um filme sobre uma mulher com 8 filhos, que estava morrendo de câncer, que chorou até cair no sono. Quando o terapeuta sugeriu que ela ficará tão perturbada porque o filme lhe lembrará sua própria mãe, que de fato estava morrendo de câncer, ela ficou sentada imóvel, pasma e calada. O terapeuta lhe perguntou então o que sentia naquele momento, e ela respondeu que se sentia péssima, mas não conseguiu expressar nada além disso. E, acrescentou, de vez em quando começava a chorar, mas nunca sabia exatamente por que chorava. 12. E é esse o fulcro do problema. Não é que os alexitímicos não sintam, mas não sabem, e sobretudo não podem expressar em palavras, precisamente quais são seus sentimentos. Falta-lhes totalmente a aptidão fundamental da inteligência emocional, autoconsciência, saber o que sentimos enquanto as emoções se revolvem dentro de nós. Os alexitímicos negam a ideia prática de que é perfeitamente evidente por si mesmo o que sentimos. Eles não têm a mínima indicação. Quando alguma coisa, ou mais provavelmente alguém, lhes provoca um sentimento, eles acham a experiência intrigante e arrasadora, uma coisa a ser evitada a qualquer custo. Os sentimentos lhes chegam, quando chegam, como um desnorteante pacote de angústia. Como disse a paciente que chorou no cinema, sentem-se péssimos, mas não podem dizer exatamente que espécie de coisa péssima sentem. A confusão básica sobre os sentimentos muitas vezes parece levá-los a queixarem-se de vagos problemas médicos, quando na verdade sofrem de angústia emocional, fenômeno conhecido em psiquiatria como somatização, isto é, quando uma dor emocional se expressa através de uma dor física,
o que é diferente da doença psicossomática, em que problemas emocionais causam doenças físicas autênticas. Na verdade, grande parte do interesse psiquiátrico pelos alexitímicos está em diferenciá-los daqueles que procuram ajuda médica, pois tendem a uma extensa e infrutífera busca de diagnose e tratamento médicos para o que na verdade é um problema emocional. Embora ninguém possa ainda dizer com certeza o que causa a alexitimia, o Dr. Cifneio sugere uma desconexão entre o sistema límbico e o neocórtex, sobretudo os centros verbais, o que se encaixa bem no que temos aprendido sobre o cérebro emocional. Os pacientes com severos derrames que, para alívio dos sintomas, tiveram essa ligação seccionada, observa Cifneios, tornaram-se emocionalmente insensíveis, como as pessoas com alexitimia, incapazes de falar sobre seus sentimentos e subitamente desprovidos da capacidade de fantasiar. Em suma, embora os circuitos do cérebro emocional reajam com sentimentos, o neocórtex não pode classificar esses sentimentos e acrescentar-lhes a nuance da linguagem. Como observou Henry Roth, em seu romance Call It Sleep, Chame o Sono, sobre esse poder da linguagem, se você conseguir colocar em palavras o que está sentindo, o sentimento fica sob seu controle. O corolário, claro, é o dilema do alexitímico. Não ter palavras para o sentimento significa não tomar posse desses sentimentos. Em louvor da intuição. O tumor de Elliot, um pouco atrás da testa, era do tamanho de uma laranja pequena. Uma cirurgia extirpou-o completamente. Embora a operação tivesse sido considerada um sucesso, as pessoas que privavam da intimidade de Elliot diziam depois que ele não era mais o mesmo. Sofrerá uma drástica mudança de personalidade. Antes um bem-sucedido advogado empresarial, não mais conseguia se manter no emprego. Malbaratando as economias em investimentos infrutíferos, viu-se reduzido a morar num quarto vago na casa do irmão. Havia um padrão intrigante no problema de Elliot. Intelectualmente, ele continuava brilhante como sempre, mas empregava seu tempo de uma maneira terrível, perdendo-se em detalhes sem importância. Parecia ter perdido qualquer noção de prioridade. Quando chamado a atenção, ficava indiferente. Foi despedido de uma série de empregos em que trabalhava como advogado. Embora extensos testes intelectivos nada indicassem de errado em suas faculdades mentais, ainda assim ele foi procurar um neurologista, esperando que a descoberta de um problema neurológico lhe desse os benefícios de invalidez a que se julgava com direito. De outro modo, poderia concluir-se que era apenas alguém se fingindo de doente para não ter de trabalhar. Antônio Damásio, o neurologista quem Elliot consultou, ficou impressionado com um elemento ausente no repertório mental dele. Embora não houvesse problema algum em seu raciocínio lógico, na memória, atenção ou qualquer outra capacidade cognitiva, Elliot era praticamente indiferente ao que sentia em relação ao que lhe acontecia. 13 mais impressionante ainda. Era capaz de falar sobre fatos trágicos ocorridos em sua vida com total frieza, como se fosse um mero observador das perdas e fracassos. Que viverá, sem o menor tom de pesar ou tristeza, frustração ou raiva com a injustiça da vida. Até o seu próprio distúrbio não lhe causava sofrimento. Damásio se incomodava mais do que ele próprio com o problema. A origem dessa inconsciência emocional, concluiu Damásio, fora a remoção, junto com o tumor no cérebro, de parte dos lobos pré-frontais de Elliot. Na verdade, a cirurgia cortara várias ligações entre os centros inferiores do cérebro emocional, sobretudo a amígdala cortical e circuitos relacionados, e as capacidades de pensar do neocórtex. O pensamento de Elliot tornará-se igual ao de um computador, capaz de executar todas as etapas para solucionar um problema, mas incapaz de atribuir valores às diferentes possibilidades. Toda a opção era neutra. E esse raciocínio totalmente desapaixonado, suspeitava Damásio, era o núcleo do problema de Elliot. A reduzidíssima consciência dos próprios sentimentos em relação às coisas tornará falho seu raciocínio. A incapacitação se revelava mesmo em decisões rotineiras. Quando Damásio tentou marcar dia e hora para a consulta seguinte, Elliot não sabia que decisão tomar. Ele encontrava argumentos contra e a favor a todos os horários sugeridos por Damásio, mas não conseguia escolher nenhum deles. No nível racional, havia razões perfeitamente lógicas para recusar ou aceitar quase todos os horários possíveis. Mas faltava a Elliot qualquer noção do que sentia em relação a qualquer deles. Sem consciência de seus próprios sentimentos, não tinha qualquer preferência. Entre outras coisas, o que podemos concluir dessa incapacidade de tomar decisão é o importante papel que o sentimento desempenha na navegação pela interminável corrente das decisões pessoais da vida. Embora sentimentos fortes possam causar devastações no raciocínio, a falta de consciência do sentimento também pode ser destrutiva, sobretudo no avaliar decisões das quais depende, em grande parte, o nosso destino. Que carreira seguir, se ficar num emprego seguro ou arriscar-se em outro mais atraente, com quem namorar ou casar, onde viver,
que apartamento alugar ou que casa comprar, sempre, pela vida afora. Essas decisões não podem ser bem tomadas apenas através do uso da razão, exigem intuição e a sabedoria emocional que acumulamos de experiências passadas. A lógica formal, por si só, jamais pode servir de base para decidir com quem se casar ou em quem confiar, ou mesmo que emprego pegar. São domínios onde a razão, sem o sentimento, fica cega. Os sinais intuitivos que nos orientam nesses momentos vêm sob a forma de impulsos límbicos das vísceras que Damásio chama de marcadores somáticos, literalmente, intuições. O marcador somático é uma espécie de alarme automático, geralmente chamando a atenção para o perigo potencial de uma determinada linha de ação. Na maioria das vezes, esses marcadores nos orientam para que fiquemos bem longe de uma escolha contra a qual nossa experiência nos adverte, embora também possam nos alertar para uma oportunidade de ouro. Em geral, nesses momentos, não nos lembramos que tipo de experiência deu forma a esse sentimento negativo. Basta que recebamos o sinal de que uma determinada linha potencial de ação pode ser desastrosa. Sempre que surge uma dessas intuições, podemos abandonar ou seguir imediatamente com maior confiança essa linha de consideração e, desta forma, reduzir o leque de escolhas a uma matriz de decisão com menos variedade. A chave para uma tomada de decisão mais sábia é, em suma, estar mais sintonizado com nossos sentimentos. Avaliando o inconsciente. O vácuo emocional de Eliot sugere que pode haver um espectro de aptidões das pessoas para sentir suas emoções no momento exato em que elas ocorrem. Pela lógica da neurociência, se a ausência de um circuito neural conduz a um déficit numa aptidão, então a força ou fraqueza relativas desse mesmo circuito nas pessoas de cérebro intacto deve conduzir a níveis comparáveis de competência nessa mesma aptidão. Em termos do papel dos circuitos pré-frontais na sintonização emocional, isso sugere que por razões neurológicas alguns de nós podemos mais facilmente detectar a sensação de medo ou prazer que outros, e assim sermos mais autoconscientes de nossas emoções. Talvez o talento para a introspecção psicológica dependa desses mesmos circuitos. Alguns de nós estamos mais naturalmente sintonizados com simbolismos mentais específicos. A metáfora e o símile, juntamente com a poesia, a música e a fábula, são todos moldados na linguagem do coração. Também o são os sonhos e mitos, em que vagas associações determinam o fluxo da narrativa, seguindo a lógica da mente emocional. Os que têm uma sintonia natural com a voz de seu coração, a linguagem da emoção, certamente são mais capazes de articular as mensagens dele, quer sejam romancistas, compositores ou psicoterapeutas. Essa sintonia interna talvez seja responsável por eles serem mais talentosos para expressar a sabedoria do inconsciente, os significados que percebemos em nossos sonhos e fantasias, os símbolos que encarnam nossos mais profundos desejos. A autoconsciência é fundamental para a intuição psicológica. Esta é a faculdade que a psicoterapia privilegia, com vista a seu fortalecimento. Na verdade, o modelo de inteligência intrapsíquica de Howard Gardner está em Sigmund Freud, o grande mapeador da dinâmica secreta da psique. Como Freud colocou, grande parte da vida emocional é inconsciente. Os sentimentos que se agitam dentro de nós nem sempre cruzam o limiar da consciência. A verificação empírica desse axioma psicológico vem, por exemplo, de experiências com emoções inconscientes, como a notável descoberta de que as pessoas tomam gosto definitivo por coisas que nem têm consciência de terem visto antes. Qualquer emoção pode ser, e muitas vezes é, inconsciente. Os primeiros sinais psicológicos de uma emoção ocorrem geralmente antes que a pessoa esteja conscientemente a par do próprio sentimento. Por exemplo, quando são exibidas fotos de cobras a pessoas que têm medo de cobra, sensores em sua pele detectam o surgimento de suor, que é um sinal de ansiedade, embora elas digam que não sentem medo algum. O suor aparece nessas pessoas mesmo quando a imagem da cobra é mostrada rapidamente, de forma que não haja tempo para que fixem na consciência, de forma exata, a imagem que acabaram de ver e, muito menos, percebam que estão começando a ficar ansiosas. À medida que essas agitações emocionais pré-conscientes continuam a crescer, acabam tornando-se suficientemente fortes para irromper na consciência. Assim, há dois níveis de emoção, consciente e inconsciente. O momento em que a emoção passa para a consciência assinala seu registro como tal no córtex frontal. As emoções que fremem abaixo do limiar da consciência podem ter um poderoso impacto na maneira como percebemos e reagimos, embora não tenhamos ideia de que elas estão atuando. É o caso de alguém que no início do dia se aborrece com uma coisa desagradável e permanece ranzinza horas depois, ofendendo-se e respondendo mal às pessoas sem motivo plausível. É possível que não perceba sua continuada irritabilidade e ficará surpreso se alguém chamar a atenção para ela, embora esse sentimento esteja pouco aquém de sua consciência e justifique suas respostas bruscas. Mas assim que essa reação é trazida à consciência, assim que se registra no córtex,
Ele pode avaliar de novo as coisas, decidir abandonar os sentimentos que ficaram do início do dia e mudar de perspectiva e estado de espírito. Desta forma, autoconsciência emocional é a base deste aspecto da inteligência emocional, ser capaz de afastar um estado de espírito negativo.